E nos próximos capítulos da novela Renascer, Eliana descobrirá algo que a deixará apavorada. A viúva de Venâncio, ao procurar nas coisas de Egídio algo que ela possa usar contra o coronel, Eliana encontra uma folha e, ao ler o que tinha escrito, ela arregala os olhos e diz: "Eu não posso acreditar que Egídio vai ter coragem de fazer uma coisa dessa. Aquele homem é um monstro." A viúva de Venâncio não perde tempo e, ao sair do escritório, Eliana dá de cara com Sandra. A filha de Egídio, ao descobrir o que o pai estava planejando, fica completamente chocada e decide colocar um fim nas maldades do filhote de Pica-Pau, de uma vez por todas. Eliana e Sandra armarão uma armadilha para Egídio e as duas irão revelar o plano do coronel, junto de um segredo que o filhote de Pica-Pau fez de tudo para esconder. Isso tudo poderá acontecer quando Mariana for até a casa de Egídio. A ex-mulher de José Inocêncio vai até a casa do coronel para pegar algumas coisas que ela tinha esquecido. E ao entrar, acaba ouvindo a conversa do filhote de Pica-Pau com o seu capanga Massal. A neta de Belarmino fica escutando tudo, sem que os dois percebam. E escuta Egídio falando para o capanga: "Mais tarde vai chegar o caminhão para pegar aquele cacau que nós pegamos lá das terras que era do filho de José Inocêncio. E eu quero que você, Massal, controle tudo." O capanga se aproxima do patrão e pergunta: "E quanto a Eliana, aquela ali não vai gostar nada do senhor vender o cacau dela escondido." Egídio olha para o empregado e diz: "Coloque uma coisa na tua cabeça, Massal. Tudo que está dentro das minhas terras é meu por direito. E você não se preocupe com Eliana. Só faça tudo do jeito que eu te mandei." Massal sai e Egídio sai logo em seguida. Mariana fica espantada e fala: "Eu preciso contar isso para Eliana antes que ela seja passada para trás." A viúva de Venâncio chega bem na hora e, ao escutar a amiga, pergunta: "O que você precisa me contar, Mariana? Anda, me diga o que eu tenho que saber de tão importante." A ex-mulher de Inocêncio toma um susto ao ver a amiga e responde: "Eu preciso te alertar das intenções do Egídio e Massal e o que os dois estão querendo fazer. Aqueles dois estão planejando te passar uma rasteira." Eliana olha para a neta de Belarmino e pede uma explicação. "Que história é essa, Mariana? Do que você está falando? Fala tudo de uma vez." Mariana então conta do plano de Egídio e Massal de vender o cacau de Eliana sem falar nada para ela. A viúva de Venâncio fica furiosa e diz: "Eu não acredito que aquele infeliz vai ter a coragem de fazer uma coisa dessa comigo, mas eu vou ensinar ele a nunca mais tentar me passar a perna." Mariana, ao escutar, aconselha: "Se eu fosse você, me picava daqui, Eliana, assim como eu fiz, porque o Egídio é uma pessoa muito perigosa. Aquele ali é pior até mesmo do coisa ruim." Eliana se recusa a abandonar o seu cacau e Mariana, depois de alertar a amiga, pega as suas coisas e sai. Eliana, sozinha dentro de casa, fala: "Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso deixar que aquele infeliz do Egídio roube meu cacau dessa forma. Ele vai pagar." Ela então vai até o escritório do coronel, determinada a encontrar algo que a ajude a se vingar de Egídio. Mas ao chegar de frente da porta do escritório, ela, ao tentar abrir, percebe que a porta estava fechada na chave. Eliana, ao ver aquilo, pensa: "O que será que aquele filhote de Pica-Pau está escondendo aqui dentro? Mas eu tenho que entrar de qualquer modo." A viúva de Venâncio, sem pensar duas vezes,
força a porta e a abre. E ao entrar, ela começa a procurar por algo comprometedor. E ao abrir uma das gavetas, ela encontra um papel. E ao ler o que tinha escrito, Eliana arregala os olhos e toma o maior susto de sua vida, ao ver o plano que Egídio tinha escrito. E ainda em choque, fala: "Eu não posso acreditar que Egídio tem a intenção de fazer uma coisa horrível como essa. Aquele ali é um monstro. Eu não acredito que ele vai ter coragem de fazer o que tem escrito nesse papel." A viúva de Venâncio guarda a folha e diz: "Agora, mais do que nunca, eu tenho que encontrar algo contra aquele monstro, senão vai acontecer uma tragédia." Eliana continua procurando e encontra uma caixa. E ao abrir, ela descobre o pior segredo de Egídio. A viúva de Venâncio fica sem palavras ao ver o conteúdo que tinha dentro. Nesse momento, Eliana escuta um barulho e ela, sem perder tempo, pega o que tinha dentro da caixa, esconde e sai do escritório. E ao chegar na sala, Eliana dá de cara com Egídio e Sandra. O coronel a encara e pergunta: "Aconteceu alguma coisa? Você parece um pouco pálida. Me diga, Eliana, tem alguma coisa errada?" Eliana, com medo, mente: "Não aconteceu nada, Egídio. É que eu tô com um pouco de dor de cabeça, só isso." Egídio não desconfia de nada, mas Sandra percebe que tem alguma coisa de errada. O filhote de Pica-Pau olha para a filha e diz: "Eu agora vou ter que dar um pulo lá na vila. Se você quiser, Sandra, você pode vir comigo." Sandra pensa um pouco e fala: "Se o senhor não se importar, eu quero ficar mais um pouco aqui e quem sabe depois dar uma volta de cavalo." Egídio diz que não tem nenhum problema e logo depois sai. Sandra se certifica que Egídio saiu e controla se as duas estão sozinhas. E ao se aproximar de Eliana, pergunta: "Agora, Eliana, que meu pai saiu, você pode me contar o que foi que aconteceu para você ficar nesse estado? Eu sei que aconteceu alguma coisa." A viúva de Venâncio, receosa, responde: "Eu descobri uma coisa do teu pai, na verdade, duas. Eu sempre soube que Egídio não prestava, mas nunca pensei que ele fosse capaz de fazer uma coisa daquela." Sandra, curiosa, sem pensar duas vezes, pergunta: "Fazer o que, Eliana? Me diga, o que foi que o meu pai fez?" Eliana, ainda abalada, diz: "Eu acabei de descobrir algo que o teu pai fez e também o que ele tem intenção de fazer." Sandra, sem paciência, pede para Eliana contar tudo de uma vez. A viúva de Venâncio, receosa, tira o papel com o plano de Egídio e entrega para Sandra. A moça, ao pegar, olha e, sem entender, pergunta: "Mas o que essa lista de nomes significa? Me diga, Eliana." Sandra, ao virar a folha, toma um susto ao ver o que tinha escrito. E Eliana se aproxima da amiga e explica: "Essa é a lista de pessoas que teu pai tem intenção de dar cabo." Sandra, espantada, diz: "Mas isso é impossível. Aqui tem muitos nomes." E ao olhar de mais perto, a filha de Egídio percebe dois nomes que a faz ficar pálida de medo e diz: "Mas esses nomes são quem eu tô pensando? Eu não acredito que o meu pai tenha colocado essas duas pessoas em uma lista dessa." Eliana avisa que é por isso que ela tá com tanto medo e fala: "O teu pai, Sandra, também teve a coragem de colocar meu nome e ainda por cima, em cima da lista." Sandra, no entanto, fala: "Eu sei que meu pai não presta, mas daí tirar a vida de alguém, isso é demais. Eu não posso acreditar em uma coisa dessa, e muito menos nessa quantidade de pessoas."
É então que a viúva de Venâncio se aproxima da amiga e revela o pior segredo de Egídio. Sandra, ao escutar, arregala os olhos e diz: Você tem certeza do que você está falando, Eliana? Isso aí é muito sério? Eliana, sem pensar duas vezes, responde: Tenho sim, e eu encontrei as provas dentro do escritório do teu pai. Sandra, ao escutar, responde: Nós temos que fazer alguma coisa, Eliana, para colocar um fim em todas as maldades do meu pai. Não podemos deixar que ele continue fazendo tanto mal. Eliana pensa um pouco e diz: Eu acho que tem uma ideia, Sandra, mas para que possa funcionar, nós vamos precisar da ajuda de Marçal. Sandra fica receosa e fala: Pedir a ajuda dele é perigoso, mas vista a situação, eu acho que é a nossa única saída. Eliana e Sandra chamam o capanga de Egídio e o peão, ao ver as duas, sem entender, pergunta: Vocês duas mandaram me chamar? Eu posso saber o que vocês querem comigo? Sandra explica: Nós precisamos da tua ajuda, Marçal. Marçal, curioso, pergunta do que se trata. E Eliana vai direto ao ponto e diz: Nós queremos que você nos ajude a colocar o teu patrão na cadeia. O capanga de Egídio, ao escutar aquilo, arregala os olhos e imediatamente fala: Eu nunca faria uma coisa dessa com o patrão. Eu sou leal ao coronel Egídio. Sandra se aproxima do capanga e diz: O teu patrão, Marçal, o meu pai, aquele ali não presta, e você sabe muito bem disso. A filha de Egídio se aproxima do peão e entrega a folha com a lista para Marçal, e o capanga, ao ler, pergunta do que se trata. Eliana responde: Essas são todas as pessoas que teu patrão tem intenção de se livrar. E se eu fosse você, Marçal, olhava com mais atenção. Marçal, ao olhar de mais perto, vê o seu nome na lista e pergunta: Mas o que o meu nome está fazendo aqui no meio? O que isso significa? Sandra o encara e explica tudo. Isso é porque, Marçal, depois que você ajudar o meu pai a dar cabo de todos dessa lista, ele também vai se livrar de você. Ou por acaso, você pensa que ele vai deixar vivo uma pessoa que sabe de tudo que ele fez? Marçal, furioso, grita: Eu não acredito que depois de tudo que eu fiz por essa família, ele tinha a intenção de fazer uma coisa dessa comigo. Eliana diz que sim e pede a ajuda do peão. O capanga, sem pensar duas vezes, responde: Se for pra ferrar com aquele desgraçado, vocês podem contar comigo. Mas me digam, como vocês pretendem fazer isso? Eliana explica todo o seu plano e fala: Nós vamos aproveitar da venda do cacau e fazer com que Egídio seja preso em flagrante. Marçal pensa um pouco e avisa: Mas aquele infeliz, com todo o dinheiro que ele tem, vai ser só questão de tempo para ele sair da cadeia. Isso é, se ele for preso. Eliana então fala para o peão o que tinha encontrado no escritório do filhote de Pica-Pau. E o capanga fala: Mas se isso é verdade, o Egídio vai perder tudo que tem e vai ficar sem nenhum centavo no bolso. Eliana diz que sim e fala: Mas para que o meu plano funcione, você precisa me dar a arma que Egídio te deu. A Mariana me contou que viu você com ela. Marçal, sem perder tempo, vai até a sua casa e pega e leva até Eliana. Sandra, ao ver a arma, sem pensar duas vezes, a pega e diz: Vocês dois podem deixar, que eu vou fazer do jeito que você me falou, Eliana. A viúva de Venâncio se aproxima da amiga
e entrega o objeto que tinha pego no escritório de Egídio para Sandra e diz: Você já sabe o que tem que fazer, não é mesmo, Sandra? Você só precisa esperar minha mensagem. Sandra acena com a cabeça e diz: Sei sim, e não se preocupe, Eliana, que eu vou fazer tudo como nós planejamos. Sandra, sem perder tempo, sai para colocar o plano em ação, e Masao e Eliana saem juntos logo em seguida. Eliana e Masao chegam em frente do galpão com o cacau, e o peão, ao ver todos os trabalhadores, ele manda a todos irem para casa e diz: Vocês todos podem ir para casa mais cedo hoje, que o patrão disse que não queria ninguém aqui. Todos saem e Masao vai até Eliana e avisa que o galpão já estava vazio. Eliana, rindo, fala: Agora você só precisa chamar o Egídio e pedir para ele vir até aqui. Masao diz: Isso não vai ser um problema. Você pode deixar que eu vou fazer isso agora mesmo. Masao entra no galpão, liga para Egídio. O coronel pergunta o que o peão quer e Masao fala para o patrão: É que aconteceu um problema com teu cacau e eu preciso que o senhor venha até aqui. Egídio, furioso, diz: Você, Masao, é um incapaz que não sabe resolver nada, mas eu já tô chegando para resolver esse problema. Masao, ao desligar, faz um sinal para Eliana e a viúva de Venâncio manda uma mensagem para Sandra. Sandra, sem perder tempo, vai até o delegado e o delegado, ao ver a moça, pergunta: Senhora Sandra, a senhora por aqui? A filha de Egídio, sem perder tempo, fala: Eu vim fazer uma denúncia contra o meu pai, contra o coronel Egídio. O delegado a encara e pergunta: Mas que tipo de denúncia você quer fazer contra o seu pai? Me diga. Sandra explica toda a situação da venda do cacau roubado das terras que era de José Venâncio. Mas o delegado avisa: Eu sinto muito, mas eu não posso entrar nas terras do teu pai novamente por causa disso. Eu já fui lá e revirei tudo, mas não encontramos nada, e eu não posso deslocar os meus homens se você não tiver nenhuma prova. Sandra então pega o objeto que Eliana tinha lhe dado e mostra para o delegado e fala: E o que você tem a me dizer sobre isso? O delegado, ao ver, arregala os olhos e diz: Isso aqui é o que eu tô pensando. Se for, o teu pai vai ter que me dar uma explicação. O delegado, sem perder tempo, sai e vai com seus homens até o galpão onde Egídio tinha escondido o cacau. Enquanto isso, Egídio, ao chegar no galpão, ele, do lado de fora, encontra Masao e pergunta: E então, qual foi o problema? O que era de tão grave que você disse que eu precisava vir até aqui? O peão, furioso, diz: Eu sei de tudo. Eu sei da tua lista, seu desgraçado. E você vai pagar por ter colocado meu nome nela. Egídio fica assustado e pergunta de que lista o capanga tivesse falando. Masao diz: A lista das pessoas que você quer dar cabo. Egídio, com medo, pega sua arma e diz: Então você pensou em me chamar até aqui para se livrar de mim? Masao diz que não e fala: Você vai prestar conta com a polícia. E naquele momento, os dois escutam as sirenes da polícia e Egídio, ao olhar, vê as viaturas da polícia chegando. Ele rapidamente guarda sua arma. E o delegado, ao chegar, se aproxima do coronel e diz: O senhor está preso, coronel Egídio. Egídio fica surpreso e pergunta a acusação. Eliana, que estava escondida, se aproxima e diz: Pelo roubo do meu cacau,
e por vários outros crimes. O delegado entra no galpão e encontra o cacau roubado e ao sair diz: "E aquele cacau lá dentro, de quem é?" Egídio mente e responde: "Como assim de quem é? É meu. Foi recolhido da minha fazenda." No entanto, Marçal nega e diz que aquele é o cacau que foi roubado da fazenda do filho de José Inocêncio. O coronel fica furioso e diz: "Vocês não têm como provar um absurdo desse." O delegado Nocia fala: "O senhor tem razão, mas eu não vim aqui só por causa do cacau, mas também porque a tua filha me entregou uns documentos que provam que você roubou as terras de muitas pessoas." Eliana olha para o delegado e pergunta: "Mas a Sandra só te entregou esses documentos, delegado. Ela não te entregou mais nada?" O delegado diz que não e pergunta: "Ela só me entregou esses documentos? Por quê? O que mais ela tinha para me entregar?" Eliana disfarça e diz que não era nada, que era apenas curiosidade. Marçal olha para a viúva de Venâncio, também sem entender o porquê a Sandra não tinha entregado a arma do Egídio para o delegado. E Eliana pensa: "Mas o que a Sandra fez com aquela arma? Será que ela teve pena do seu pai?" Enquanto isso, Sandra, de longe, observa tudo e diz: "Eu não vou deixar que o meu pai faça mal às duas pessoas que eu mais amo." É então que ela revela que o nome de Yolanda e João Pedro estavam naquela lista. A filha de Egídio pega a arma do pai e se posiciona. Ela mira e, ao ver o pai, atira. Egídio, ao sentir o tiro, fica sem entender e cai logo em seguida. Eliana imediatamente percebe que tinha sido Sandra a atirar em Egídio e, se aproximando de Marçal, avisa o peão para não contar nada para o delegado. Egídio não resiste e o delegado não consegue descobrir quem foi o atirador. Agora me contem aqui nos comentários se a Sandra estava certa ou não. E deixe o teu like se vocês gostariam de ver Sandra e João Pedro juntos novamente. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para receber sempre os novos vídeos sobre a novela Renascer.